Eu sou Cleiton Soares, especialista em libertação e cura. Sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que o nome de Jesus é suficiente para você expelir, expulsar o demônio de alguém? Eu vou repetir a pergunta. Você acha que somente, entre aspas, o nome de Jesus é o suficiente para expulsar demônios? Acompanhe comigo esse texto e eu já volto com vocês. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno, o demônio, disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles, o homem que tinha um espírito maligno, o demônio, e assenhoreando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que, nus e feridos, fugiram daquela casa. Prestou atenção nesses textos? Antes da gente explicá-los, eu quero focar em 3 coisas desse texto muito importantes. Eu quero te contar uma história verdadeira minha, uma só, de várias. No início do meu ministério, eu ainda não tinha sido ordenado, consagrado pastor, mas eu já era obreiro atuante. Fui chamado para uma casa onde havia uma pessoa com uma faca ameaçando várias outras pessoas, fora de si. Ninguém conseguia controlar aquela pessoa porque ela estava endemoniada. Chegando lá, depois que vários crentes, inclusive, tinham ido lá e outras pessoas tentando dominar aquela pessoa e ninguém conseguia, eu simplesmente consegui colocar aquela pessoa de joelhos, fazê-la entregar a faca e expulsar os demônios que tinham naquela pessoa. No início do meu ministério, nem tinha sido ordenado consagrado pastor, era apenas um obreiro ainda, um aprendiz. Mas fazendo uso do nome de Jesus, então, aquele que ninguém conseguia controlar ficou sob o meu controle, ou melhor, sobre o controle do espírito que estava sobre mim, que colocou aquele espírito de joelhos e o expulsou, o Espírito Santo. Voltando ao texto, será que o nome de Jesus é o suficiente, deveria ser, para poder expelir demônios de pessoas, atuar na área de libertação? Eu vou te provar por que não. Com base nesse texto. De forma muito simples, entenda. Primeiro ponto, eram 7 filhos. 7. Quantidade. Muitas vezes, uma pessoa com autoridade, porque lhe foi conferida aquela autoridade no nome de Jesus, expele vários demônios, até legião de demônios. Uma pessoa. Mas eram 7 exorcistas e eles não conseguiam com o nome de Jesus expelir o demônio. Pelo contrário, o demônio botou eles para correr. Segundo ponto muito importante, eles eram filhos de um sacerdote judeu. Um sacerdote. Vivia no templo. Judeu, conhecedor da lei de Deus. Não significa dizer que você nascer no lar evangélico, nascer no lar cristão, até mesmo ser filho de um pastor, de um bispo, você tem autoridade no nome de Jesus para expelir demônios. Terceiro ponto. Quando eles tentaram expulsar aquele demônio, então o demônio falou na boca da pessoa: eu conheço Jesus, o principal. Eu conheço Paulo, porque eles invocavam o nome de Jesus, a quem Paulo também invocava, e o demônio falou: eu conheço Jesus e Paulo, mas vocês, quem são? Você se lembra aquele texto que Jesus chegando no lugar, os demônios na boca de uma pessoa falaram assim: você veio aqui, filho de Deus, nos atormentar antes do tempo? Entenda, por que não é suficiente usar o nome de Jesus para expelir demônios? Porque eu já vi criança, eu já coloquei criança no colo ali dos pais, colocando a mãozinha ali sobre uma pessoa endemoniada para mostrar o poder do nome de Jesus, e o demônio foi embora. Mas por quê? Lembra o que Jesus falou quando as crianças vieram até ele? Inclusive os discípulos tentaram afastar as crianças. Deixai-as, porque delas é o reino dos céus. A criança é pura. E naturalmente tem uma fé pura. Já os adultos não.
Tem uma série de coisas que atrapalham a ação da fé. Agora, outras pessoas adultas podem tentar fazer uso do nome de Jesus e não conseguir expulsar o demônio. Você já imaginou uma seguinte situação? Uma pessoa que ela é alcoólatra, aí está diante de uma pessoa endemoniada, ela fazer o uso do nome de Jesus, você acha que ela vai conseguir expulsar demônio? Ou então um incrédulo, uma pessoa que não vive debaixo da graça de Deus, debaixo da unção de Deus, tentar expulsar o demônio, você acha que essa pessoa vai conseguir? Pura e simplesmente porque está fazendo uso do nome de Jesus? Se esses 7 que eram filhos de um religioso, de um sacerdote judeu, não conseguiram, imagina uma pessoa que não tem a unção de Deus, o favor de Deus sobre ela, sobre ele. Você acha que vai conseguir? Você está entendendo? Porque que, infelizmente, por mais absurdo que pareça, não basta você fazer uso do nome de Jesus. Você precisa ter a autoridade. Você precisa ter a permissão para fazer o uso do nome de Jesus. É um exemplo simples que eu vou te dar. Imagine que eu te empresto o meu nome, tá? O meu cartão de crédito para você usar para fazer compras. Você está fazendo uso do meu nome, com a senha ali daquele cartão de crédito, e por isso você vai conseguir fazer a compra, porque eu te dei a autoridade através do meu nome e te dei a senha. Essa autoridade, ela é o Espírito Santo, que quando te enche, te preenche, te faz um filho de Deus, uma filha de Deus. E aí sim os demônios vão te respeitar, não porque você tem um título de sacerdote, de bispo, de pastor, de obreiro, de missionário, de diácono, diaconisa, seja lá o que for. O demônio não vai respeitar título, o demônio só vai respeitar a unção do Espírito Santo. E a senha, claro, o que é senha? É algo que dá acesso, não é isso? O que vai te dar acesso ao poder de Deus, é claro, é o nome de Jesus. Porém, não basta só o nome, tem que se ter a autoridade, a autorização para se fazer o uso do nome. Está compreendendo? Sim ou não? Muito bem. O que você achou? Você já faz uso do nome de Jesus com autoridade para expelir demônios? Para curar enfermos? Você tem uma história para dividir conosco? Como essa que eu dividi lá no início do meu ministério, antes mesmo de ser ordenado pastor, consagrado pastor? Divide comigo aqui nos comentários. Eu quero te pedir uma coisa em forma de gratidão, que você compartilhe com no mínimo 2 pessoas que você acredita que vão ter interesse nesse conteúdo, em se aprofundar nesse tema. Ou então em grupos de WhatsApp, de Facebook que você participa, que você acha que pode compartilhar esse conteúdo. Eu posso contar com essa sua oferta? E se você não é inscrito ou inscrita no canal, faz parte da nossa família, é totalmente gratuito. Clica aqui abaixo no botão inscrever-se. Clica no primeiro sininho de cima que vai aparecer aí do lado, para o YouTube te avisar de todos os conteúdos aqui do nosso canal. Combinado? Já dá o like, só clicar aí no joinha. E olha, pessoal, nós estamos com um grande desafio. Nós alugamos agora um imóvel melhor e maior, mais bem localizado aqui em Uberlândia, no bairro Morumbi, para congregarmos como igreja. Você tem sido abençoada pelos meus vídeos? Eu tenho visto os comentários, muita gente comentando. Você é dizimista? Você quer ajudar um trabalho que está precisando de ajuda e você acredita que devolvendo o dízimo por amor, por gratidão a Deus e ofertando ou doando, Deus ele vai te abençoar, porque está escrito, Deus ama quem dá com alegria. Eu quero olhar nos seus olhos e se você vê sinceridade no que eu estou falando, o nosso aluguel vai ser maior, é um desafio. Eu queria que você escrevesse, inclusive aqui abaixo na área de comentários, qual é o desafio financeiro que você vai precisar vencer, algo que você quer conquistar na vida financeira aí nos próximos meses. E para isso, para vencer esse desafio financeiro, você vai precisar colher mais, ter mais recurso financeiro. Está escrito, eu vou deixar o texto aqui abaixo, que quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Então eu não sei a medida que você quer plantar no nosso ministério. Vai aparecer aqui abaixo agora a chave Pix da Igreja Cristão Caminho. Você pode pausar o vídeo, você pode entrar no seu aplicativo do banco, fazer uma doação agora de R$5 que seja. Quando eu gravo essa aula, a gente deve ter cerca de 6.000 inscritos no canal. 6.000. Se 1% desses inscritos, 10% é 600, 1% é 60. 60 pessoas doarem R$10, pessoal.
R$10. Você pode fazer isso agora com essa chave Pix aqui, para a conta da igreja. Nós podemos ali juntar um valor para nos ajudar a pagar o primeiro aluguel desse lugar novo. Posso contar com a sua ajuda? Ou então, se você quiser ajudar de outra maneira, aqui embaixo também, e lá embaixo na área de comentários, vai ter um curso bíblico que você pode adquirir, que parte do valor dele ali também vem para mim. E vai nos ajudar a continuar fazendo a obra. Está escrito assim, como interpretar a Bíblia, ou adquirindo os meus livros, tem o Recomeço Vivendo pela Fé, ou então 10 mandamentos para o perdão e superação de traumas. Os links estão aqui abaixo. Mas se você doar a pessoa 5, R$10 na conta da igreja, vai nos ajudar muito. 60 pessoas que fizerem isso, que verem esse vídeo, não vai te fazer falta. Pelo contrário, você crê que Deus vai aumentar sua sementeira, sua fonte de renda, para você alcançar aquilo que você deseja nos próximos dias, uma vez que você tirar sementes e plantar o nosso ministério? Então faça isso agora, eu quero te desafiar a fazer isso. Depois eu quero que você volte nos comentários dos vídeos e relate o seu testemunho, tá bom? Eu conto aí com a sua ajuda para a gente seguir em frente com esse trabalho. Combinado? Muito bem, eu sou Cleiton Soares, responsável pela Igreja Cristão Caminho, aqui em Uberlândia, Minas Gerais. Se você quer saber 5 sinais de um cristão que não é verdadeiro, um cristão falso, eu vou deixar aqui, ó, na tela final, vai aparecer já para você aqui, só clicar aí, um vídeo que é o vídeo mais visto aqui do meu canal, é até antigo, que eu falo de 5 sinais que você deve observar numa pessoa para saber que é um falso cristão e tomar cuidado com essa pessoa e até se afastar se precisar. Combinado?